Dentre os carros que mais desvalorizam, os carros de luxo são os que mais sofrem depreciação. Na compra de um carro de luxo no valor de R$120 mil, o consumidor sabe que o modelo adquirido sofre uma desvalorização de 10% ao ano. Isto é, o carro tem a cada instante um valor menor do que o valor que tinha um ano antes. Para que o carro perca 70% de seu valor inicial, é necessário que passe entre 9 e 10 anos, 12 e 13 anos, 10 e 11 anos ou 11 e 12 anos. Observe inicialmente que a taxa de redução é constante e de 10% ao ano. E observe também que o que a questão quer é saber o tempo necessário para que o carro perca 70% do seu valor inicial. Gente, quando eu digo perder 70%, eu digo passar a valer 30%. Ou seja, o cara vai lá, compra um carro V0 e depois de um certo tempo T em anos, o valor final desse carro ele vai ser 30% de tudo que ele valia no início. Afinal de contas, o carro vai ter uma perda de 30% do seu valor inicial. Ok? Vamos ao comentário da nossa questão. Vamos inicialmente destacar o seguinte: a desvalorização do carro é constante e é de 10% ao ano. E o tempo de análise também está em ano, o que vai facilitar bastante a nossa conta. Como a desvalorização é constante, a gente pode dizer assim: o valor final do carro ele é igual ao valor inicial multiplicado pelo fator de redução, que é 1 menos I elevado a t. Observe que, nesse caso, o expoente vai representar, de fato, o tempo, porque a taxa de desvalorização ela está na unidade de tempo também em anos. Vejamos uma outra coisa aqui importante, que é o seguinte: essa taxa de desvalorização é de 10%, o que faz a gente dizer o seguinte: se o carro desvaloriza 10%, a gente pode dizer que a equação que determina o valor desse carro em função do tempo vai ser o valor inicial V0 multiplicado por 0,9 elevado a t. E com essa equação daqui, que representa o valor do carro, a gente vai conseguir responder a nossa questão. Vamos pensar o seguinte: a gente viu que o nosso objetivo é descobrir qual é o tempo necessário para que o valor do nosso carro seja 30% do valor inicial. Afinal de contas, o carro ia perder 70%. Em outras palavras, a gente quer saber qual é o tempo para que o valor do carro seja 30% de V0, não importa qual é o valor de compra, se é 120 mil ou outro valor qualquer, mas a gente pode dizer aqui o seguinte, que o valor do carro daqui a T anos terá que ser 0,3 multiplicado por V0. E aí é o seguinte: se eu já sei qual é o valor que eu espero que o carro tenha, se eu já tenho a equação que determina o valor do carro em função do tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa equação daqui, vou substituir o valor do carro por 0,3 vezes V0 e vai aparecer o seguinte: 0,3 vezes V0 igual a V0 multiplicado por 0,9 elevado a t. Observe que dá para a gente simplificar V0 com V0. Quando a gente faz isso, aparece aqui uma equação exponencial: 0,3 igual a 0,9 elevado a t. E o nosso problema agora é resolver uma equação exponencial. Só que, usando apenas os conhecimentos de potência, a gente não vai conseguir transformar o primeiro membro e o segundo membro em potências de mesma base. Então, o que é que a gente faz? Aplica os conhecimentos de logaritmo. E a gente vai fazer agora o seguinte: se 0,3
é igual a 0,9 elevado a t, a gente pode dizer que o logaritmo de 0,3 é igual ao logaritmo de 0,9 elevado a t. E usando as propriedades de logaritmo, a gente pode pegar esse expoente t, jogar ele aqui na frente do logaritmo, fazendo uma multiplicação. Quando a gente fizer isso, a nossa equação vai ficar assim: logaritmo de 0,3 igual a t multiplicado pelo logaritmo de 0,9. O nosso problema agora é o seguinte: o logaritmo de 0,3 a gente não sabe quanto vale. Deixa eu destacar aqui, ó. Esse logaritmo daqui, a gente não conhece o valor dele. E a gente também não conhece o logaritmo de 0,9. Mas a questão passou para a gente uma informação importante. Ela disse que o logaritmo de 3, na base 10, era 0,477. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha aqui com essa equação. Vou fazer um rascunho para calcular esses logaritmos que até então são desconhecidos. E esses logaritmos serão calculados em função da informação do logaritmo de 3. Vejamos o seguinte: eu vou começar calculando o logaritmo de 0,3. E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 0,3 em 3 vezes 10 elevado a menos 1. E aí aparece para mim o logaritmo de um produto. E aplicando as propriedades de logaritmo, a gente pode transformar o logaritmo de um produto em uma soma de logaritmos, que seria o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 1. Lembrando que a base aqui é 10. Aí veja só, se o logaritmo de 3 ele vale 0,477 e o logaritmo na base 10 de 10 elevado a menos 1, usando apenas a definição de logaritmo, ele vale menos 1, a gente pode dizer o seguinte, que o logaritmo de 0,3 vai ser 0,477 menos 1, e esse resultado vai ser menos 0,523. Eu vou guardar esse valor daqui, que ele é muito importante, e eu vou substituir esse valor nessa equação aqui, que eu estou destacando. Agora, veja bem, está faltando nesse momento a gente calcular o logaritmo de 0,9. E aí eu queria pensar com você o seguinte: eu posso dizer que 0,9 é igual a 0,3 multiplicado por 3. Eu vou guardar essa observação aqui e vou trazer o seguinte: se o meu objetivo agora é calcular o logaritmo de 0,9, eu vou transformar o 0,9 em 0,3 vezes 3. O que é que eu ganho com isso? Eu ganho o logaritmo de um produto que pode ser transformado em uma soma de logaritmos, e os logaritmos que aparecem na minha soma, na minha adição, são logaritmos que eu conheço o valor. Observe, o logaritmo de 0,3 a gente acabou de calcular aqui. Já o logaritmo de 3, a própria questão traz o valor. E substituindo esses valores, a gente vai ter o seguinte: logaritmo de 0,3 é menos 0,523. Logaritmo de 3 é 0,477. Se você fizer essas continhas, você vai encontrar que o logaritmo de 0,9 vai ser menos 0,046. E de posse desses dois valores tão importantes, a gente agora vai determinar o tempo para que o carro perca 70% do valor inicial. Agora, eu vou substituir esses valores que a gente encontrou na nossa equação e achar o valor de t,
que representa o tempo para que o carro perca 70% do seu valor inicial. Vamos lá. O log de 0,3 é menos 0,523 igual a t, que multiplica o logaritmo de 0,9, que é menos 0,046. Para achar o valor de t, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 0,046, que está aqui multiplicando por t, e vou passar para o outro lado dividindo. E a minha conta vai ficar assim. Menos 0,523 dividido por menos 0,046. Observe que eu estou dividindo dois números negativos. Então, menos com menos vai dar mais. E eu estou dividindo também dois números que têm a mesma quantidade de casas decimais. 3 casas decimais. Então, se eu eliminar as vírgulas, a gente vai ter 523 dividido por 46. E, finalmente, a gente acha o valor de t. E, nesse caso, vai ser aproximadamente 11,36 anos. Ou seja, é preciso um intervalo de tempo entre 11 e 12 anos para que o carro perca 70% do seu valor inicial. E desse jeito, a gente já pode gabaritar a questão. O gabarito vai da letra D de doce.